Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar, aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET. E este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Hoje eu tenho o maior prazer de receber aqui a minha amiga Suzy Pacheco. Seja muito bem-vinda, Suzy. Ai, eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui junto contigo, que eu, sabe que eu sou tua fanzona, né? Há muito tempo, né? Igualmente, sabe que a recíproca é super verdadeira, eu te admiro muito. Na verdade, ela também teve um papel muito importante na minha trajetória profissional, também me inspirando muito, principalmente na área da biologia. E aí a gente vai falar hoje sobre teia da vida. Hoje o nosso bate-papo aqui, a gente vai se espraiar em várias áreas, né? Porque a gente é múltiplo, né? E quando a gente fala de vida e fala de biologia, a gente fala de um campo tão amplo, né, Suzy? Mas eu gostaria que tu começasse o programa se apresentando ao pessoal que não te conhece ainda. Então tá, gente. Muito boa tarde, tá aqui com esse público lindo. Meu nome é Suzy Mício Pacheco. Eu sou bióloga. Eu fui aluna da PUC na graduação, no mestrado também, onde eu fiz um trabalho de ontogenia com morcegos. Ontogenia quer dizer trabalhar toda a história de vida do morcego, desde que ele nasce até ele morrer, até ele ter 1 ano, 2, 3, 15, 20 anos. Morcegos podem ter até 40 anos de idade em cativeiro. Na natureza, alguém mata ele antes. E depois eu fiz o meu doutorado na Universidade Federal do Paraná, onde então eu trabalhei com atividade reprodutiva, maturidade sexual e embriogênese de quirópteros. Depois eu fiz um pós-doutorado, né, na medicina veterinária, na FAVET da URGS, com então patologias clínicas e micologia. Trabalhei com micoses pulmonares de morcegos. E aí eu descobri que morcegos não são sacos de doenças. Graças a Deus, né? E, na verdade, são animais muito fantásticos, né? Mas é isso, eu tenho uma carreira como professora, que eu já fui tanto da PUC como na Unisc. Também trabalhei com consultoria, onde eu ainda faço alguns trabalhos. Fui presidente do Instituto Salver e hoje eu estou com as Teias da Vida, que é onde eu estou montando um canal para poder então fazer divulgação tanto na área ambiental e saúde, como também de diversidade, né? Muito interessante. E a Suzy, gente, ela é pioneira na parte de pesquisas, ela é pioneira no Brasil, uma bióloga que realmente trouxe muito conhecimento, trouxe muita informação, muita pesquisa científica nos trabalhos que ela se dispôs a ir a campo, buscar essas informações. Eu queria que tu falasse um pouco do início dessa trajetória, né, Suzy, falando da parte desafiadora, né, de buscar essas informações, porque como mesmo tu falou, né, os morcegos, que é a área que tu mais pesquisou e que mais te aprofundou, né, em diversas partes, né, dos quirópteros, né, dos morcegos, que tu foi procurar desde a conservação, né, que eles têm esse papel também muito importante no ecossistema, que é a parte da conservação e da preservação ambiental também. Então eu queria que tu trouxesse um pouco disso pra gente, né, falando como é que foi entrar nas cavernas, fazer os registros, as observações. Então, meu trabalho inicialmente começou com área urbana, trabalhando nos telhados da vida, lá de Porto Alegre, e com colônias que eram em torno de 1.000 a 3.000 morcegos, e eu me apaixonei por eles ali quando tu começa a ver o tipo de comportamento, o tipo de sociedade que eles têm, a maneira como eles cuidam dos seus filhotes, quando eles têm uma maternidade, têm uma creche, né? Depois, a maneira como existe a relação macho e fêmea. Só a fêmea tem os cuidados parentais, o macho ele é responsável por, entre aspas, resguardar o abrigo, né? Depois eu fui ver os morcegos de floresta,
Aí depois eu passei para os morcegos de cavernas. E foi uma coisa muito agradável e foi algo que foi indo naturalmente, né? Trabalhar com fauna silvestre, de maneira geral, é muito gratificante, né? E quando tu tá trabalhando na natureza, não importa se tu tá num telhado, tu tem um nicho ali ecológico, tu tem ali uma comunidade, seja de insetos, de micro-organismos. Aí tu sai do telhado onde tem aranha, tu tem o besouro que come as fezes do morcego, aí tu tem o mosquitinho que serve de comida, aí tu tem a barata decapitada, porque o morcego já comeu a cabeça da barata. Então, gente, morcego é muito importante porque come baratas, come mosquitos, né? Além de várias outras coisas, porque Cupins, as pessoas acham alados. que só se alimenta de sangue, né? E não é só isso. Pensem bem, gente, nós temos no mundo mais de 1.400 espécies de morcegos. A gente tem no Brasil mais de 184 espécies. Rio Grande do Sul tem mais de 40 espécies de morcegos. E de tudo isso, só 3 são hematófagas. Uma que se alimenta de sangue de aves e de mamíferos, e outras 2 que se alimentam de sangue de aves. Exclusivamente, embora existam alguns artigos que mostrem o contrário, mas há controvérsias, né? Então, é isso. Então, a gente temos que pensar que quando tu estás trabalhando com o meio ambiente, ou com morcegos, ou com fauna silvestre, tu não está trabalhando exclusivamente com aquela espécie, tu está trabalhando com todo um universo que tem junto. Eu trabalhando com morcegos, eu vi um puma. Trabalhando com morcegos, eu vi urros de onça. Trabalhando com morcegos, eu vi aves de diversas espécies, gaviões, falcões, que também se alimentam de morcegos. Vi aranhas diversas, né? E toda uma teia, né? Uma conexão. Então, aí vem a teia da vida, né? Eu sempre digo, a gente até brinca, eu e tu, de que o humano é o ser vivo que menos sabe se comportar em comunidade. Ele mal entende a espécie dele, que é o outro ser humano, né? Quando a gente já tem um parceiro em 2, já tem muitas brigas, muitas vezes, né? Enquanto que a gente nota que os outros seres vivos têm essa melhor adaptabilidade, ou não sei se é uma compreensão, ou seja lá o que for o nome que nós vamos dar, sobre como se correlacionar interespecificamente. Exatamente. Né? Ou de forma cooperativa também. E aí é que tá, né? Se a gente for pensar, nós humanos carregamos um DNA que praticamente inclui desde vegetais, de algas, né? De vírusinhos, de bactérias. Aí a gente vai indo, quando vê, a gente também tem lá um DNA de um canguru, né? Brincadeiras à parte, mas, sabe, nós somos uma composição, ou nós, os mamíferos, de maneira geral, de quase todo o resto da cadeia Já é uma diversidade, né? genética. Sim. E então, era para nós estarmos melhor adaptados ao meio ambiente e compreender um pouco melhor essa relação, né? Uhum. Nós tínhamos que realmente ter um papel fundamental na conservação do planeta de maneira geral, né? Mas se a gente for pensar, tem pessoas que não sabem nem descartar seu próprio resíduo doméstico, né? Uhum. Então, o que a gente vai pensar sobre o resto, né? Eu concordo que as pessoas têm temores, têm receios. Uma serpente peçonhenta, uma aranha peçonhenta. Temos alguns problemas com algumas lagartas, como a alunômia, que pode causar um problema de coagulação, uma hemorragia. Mas, fora esses animais que podem causar algum problema, a grande maioria não causa problema nenhum e ainda nos traz um benefício, que é o controle de pragas, que até, por sinal, vai ser o tema posterior à minha mensagem. Exatamente. Aqui. Uhum. Então, gente,
eu acho que cabe a nós, como seres humanos, compreender e buscar o conhecimento. Eu acho que a melhor coisa que tem é a gente se motivar a procurar a informação e não receber tudo de mão beijada. Nem sempre aquilo que a gente recebe de mão beijada é verdadeiro. Exatamente, tem que ter pensamento crítico também sobre algumas coisas, né? Que é uma coisa que hoje está, pensando bem, está faltando, né, minha amiga? E que está sendo muito requisitado, inclusive, para se trabalhar, né, com as pessoas. Trabalhar, incentivar, instigar mais, né, iniciativas desse tipo. Ju, eu vejo assim, ó, hoje, eu que trabalhei mais de 30 anos com alunos, parece que os jovens têm um pouco de receio de divergir ou de fazer uma análise crítica, né? E a gente, não sei se a gente tinha medo na nossa época, eu creio que não. Eu acho que a gente era um pouco mais atrevido, talvez, né? Nós tínhamos professores que incentivavam o debate. Eu não sei como é, porque já faz um tempo que eu não estou lá na academia, mas eu sempre incentivei o debate. E o grande problema é que eu vejo que tem pessoas que têm muito medo de se pronunciar. De mesmo colocar a sua opinião, se posicionar. Tanto entre duas pessoas, como publicamente, né? E eu acho que a gente não precisa ter esse receio, né? Na verdade, tu está dando a tua opinião. A minha opinião é uma opinião particular, né? Eu não tenho que ter receio disso, né? Por quê? Porque é a minha verdade, entre aspas, né? Agora, é claro que quando a gente promove os debates, a gente está promovendo o quê? Diversidade de conhecimentos. Tá? Trocas também. Porque isso é necessário, às vezes a gente precisa fazer isso, porque a tua opinião pode ser alguma coisa que venha a fazer eu pensar mais sentido e dizer, mim. não, concordo, eu acho que já modificou, a opinião pode ser, né? Porque eu sempre digo, o bom de ciência é que a verdade existe agora e daqui a pouco já não existe mais. E eu acho que isso vale para qualquer área. Vejam o que era a medicina há 60 anos atrás e o que é hoje. Né? Até menos, bem menos que isso. Algumas verdades que eram consideradas verdades absolutas, né? Tipo, novas pesquisas chegam, novas pesquisas comprovam e as coisas... E aí vai tendo esse desenvolvimento do conhecimento também, né? E a gente também pode estar aprendendo muito mais com a natureza. Não, e uma coisa que esses tempos eu fiquei maravilhada, né? Eu estava assistindo um vídeo e mostrou uma prótese em um cavalo. Ele teve um câncer e ele teve que amputar uma boa parte do seu membro. E aí teve eu não me lembro agora se foi uma paulistana ou foi uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul que fez uma prótese para ele, né? E ele começou tateando e tal, e aí daqui a pouco ele estava correndo, ele estava pulando, a alegria daquele animal podendo voltar a se exercitar e a ter uma vida, né? Um pouco razoável, né? E eu penso assim, gente, lá em 2004, 2005, esse animal certamente seria sacrificado, né? Ou melhor, seria eutanasiado, que é o correto dizer. Então, vejam, hoje a gente consegue fazer algumas coisas e as pessoas também, né? Não, eu quero que o meu animal sobreviva. Eu não quero eutanasiar ele, mas ele tem que andar, né? Hoje a gente vê cães com aquelas cadeirinhas, né? Com os carrinhos, podendo também ter uma vida melhor, né? Então eu vejo assim que todas as nossas áreas evoluíram. E seja como for, isso é uma coisa boa. E isso também é uma teia, né? Com certeza. Porque, pensa, a gente fala do ser humano, mas daqui a pouco a gente também tem um cão, tem uma ave, que é mesmo que seja um sabiá laranjeira, que acorda algumas pessoas às 3 da manhã, não deixa elas dormir. Às vezes às 2h30. E aí tem gente que diz, eu vou dar uma pedrada nesse passarinho, né? Mas
né? E aí Faz eu parte. penso assim, eu, por exemplo, vou para a praia hoje e sinto falta de ouvir o coachar das rãs e pererecas, né? Grilo. E aí o que acontece? O que a gente tem nas nossas cidades, tanto nas áreas rurais como no litoral? Mosquito. Mas a gente não tinha antes, por quê? Porque nós tínhamos animais que faziam o controle desses insetos, né? Hoje a gente não tem. Hoje, por exemplo, a gente estava vindo para cá para ter esse encontro maravilhoso com a Ju, e aí ouvi uma cigarra. Eu disse, Porto Alegre ainda não temos ouvido cigarra. A cigarra deve começar agora, porque ela sempre é lá pelo dia 23. Então, hoje é 21, então daqui uns 2 dias. E tu vê, mas no interior ela já está presente. Então, vejam que existe esse processo diferenciado regional até, né? E muitas vezes local. E isso eu acho muito legal, assim, quando a gente começa a abrir um pouquinho os olhos e a mente, né? Eu acho que parte do princípio no sentido da gente já se sentir parte da natureza, porque nós somos natureza, né? Então, nós, por sermos da natureza, a gente tá inserido nesse meio, poder observar um pouco mais, aprender mais, né? Como tu falou, os animais estão com habilidades aí muito à frente do ser humano, né? Que muitas vezes podem estar resolvendo as coisas de uma forma tão simples, mas muitas vezes os grupos sociais dos humanos, né? Trazem muitas complexidades e que essas são desafios, né? E então acaba muitas vezes fazendo com que a gente fique amarrado a coisas que são mais simples de serem resolvidas, né? Perfeito. E eu queria também trazer um pouco do teu workshop que tu fez agora há pouco, né? Um workshop online, mas o que eu achei muito bacana foi a forma como tu uniu, né, muitos profissionais de áreas diferentes. A gente era um workshop mais voltado para a parte de conservação, mas também dos quirópteros, né, dos morcegos, e tu trouxe várias perspectivas. Inclusive, achei muito bacana um dos profissionais que era surdo, né, e que ele tinha essa... Desculpa, cego. Perdão. E que ele tinha essa habilidade, né, de identificar algumas espécies através do som, né, da audição. Então, o nosso workshop foi feito no dia 1 e 2 agora de novembro, em comemoração ao Dia do Morcego, que é 1º de outubro. E aí, como a gente teve algumas dificuldades para poder chamar todo mundo, a gente acabou deixando ele mais para o início desse mês. E foi muito bom porque a gente trouxe a nossa ex-coordenadora da Rede Latino-Americana de Conservação de Morcegos, que é da Argentina, que é a doutora Mônica Dias. E aí a gente teve um especialista em morcegos de caverna, que foi o Maricélio. Tivemos a Darene, que trabalha com consultoria, basicamente consultoria voltada para morcegos de áreas impactadas, então bioindicadores, né? Depois a gente teve a Soraya, que é a bióloga da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade lá de Porto Alegre. Tivemos você, né, junto conosco, que falou um pouco de neurociências voltada para a área dos quirópteros, que é algo fantástico, a maneira como ele traz essa parte de neurolocalização, entre aspas, e faculdades neurais sociais, né? E a gente teve o nosso amigo, que é o Márcio, que ele é cego, ele foi ficando cego ao longo do tempo, e quando ele terminou o mestrado dele, ele já estava cego, aí ele foi fazer o doutorado, e ele foi fazer com bioacústica. Então, é aquilo que eu digo, a inserção, né, ela é para todos, e em qualquer nível, para qualquer profissão. Qualquer área. É possível sim, tá? E eu vejo, como a gente estava falando, né? Hoje a gente tem próteses
em animais, né? Estamos também inserindo esses animais na comunidade deles, na sociedade deles, né? Porque eram animais que fatalmente seriam eutanasiados e hoje eles estão fazendo essa vivência. E eu vejo assim, nós ainda humanos somos, não sei se a palavra correta é preconceito, mas ainda temos problemas de convivência por causa de pessoas que têm habilidades diferentes, sabe? Como se fosse isso limitante ou barreiras, né? Que a gente ainda não está preparado. São desafios novos que a gente tem que enfrentar aí. Não, e é claro, o que eu penso assim, ó, mesmo uma pessoa, pessoas com pernas, com braços, muitas vezes por um problema fisiológico, que não é aparente, ela não pode poder subir uma escada. Assim como uma pessoa cadeirante não pode subir uma escada. E aí, como é que faz para poder ir em determinados locais? Isso me faz lembrar um caso que teve de uma pessoa lá em São Francisco de Paula, que ele precisava falar com um juiz de uma determinada questão da cidade dele, e ele estava perdendo de se encontrar com o juiz porque ele era uma pessoa que tinha dificuldade para caminhar, e ele não conseguia subir 25 degraus. E aí o cara não fez questão de descer da sua sala para atender essa pessoa e simplesmente deu ganho de causa para outro. Quer dizer, gente, não é por aí, né? Não é por aí. As faltas de habilidades, ou, entre aspas, as deficiências, podem ser, inclusive, para pessoas aparentemente normais, que daqui a pouco vão ter uma doença fisiológica, vão levar um tombo, vão ter um problema, e aí, como é que fica? E se fosse com um familiar deste juiz, né? As pessoas não se colocam também no lugar das outras, né? Exatamente. E a gente vê muito isso, né? Eu sempre digo que, dentre os morcegos, voltando para eles, aquele que é maior motivo de preconceito, aquele que todo mundo ojeriza, que é o morcego hematófago, na verdade é o morcego que tem a maior compaixão entre todos os morcegos. É o morcego mais que cuida, empático. é o morcego que cuida dos idosos, é o morcego que, na hora que um animal não conseguiu se alimentar, vai lá e regurgita o sangue para que ele possa receber um alimento. Até porque é importante dizer que esse morcego, 3 dias sem alimento, ele morre. Por quê? Porque por ser altamente proteico, o sangue também tem um rápido metabolismo, e aí daqui a pouco o bichinho já está com fome de novo, né? Então baixa muito o metabolismo dele. Então veja, se entre os animais, né, a gente tem exemplos, por que a nossa espécie não tem? Por que a nossa espécie ela é aquela que, em vez de criar teias e fios para unir todos com a habilidade que têm as aranhas tecedoras, né, das teias, por que nós somos os rompedores de fios das teias, né? Eu penso nisso, né? Que bichinho mais danado que a gente é, né? Exatamente. Por que isso, né? Por que dessa falta de habilidade de convívio com o resto do planeta? Me diz, né? É bem complicado, né? Hoje a gente pensa, tem tantas coisas que podem estar nos auxiliando também para isso, e o ser humano ainda com coisas básicas, né? Que isso também está relacionado à sobrevivência, né? Que é uma coisa básica, né? Que é a nossa habilidade de lidar com os outros, de se manter em grupos sociais, de estabelecer negociações, ser mais cooperativo, ser mais empático. Tudo isso de uma forma estratégica, inclusive, né? Inconsciente, mas estratégica, para a gente se manter dentro dos grupos. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante, porque, pensa bem, a palavra empatia, né? Ela está sendo empregada basicamente de 2020 para cá.
Antes disso, essa palavra era desconhecida do vocabulário, né? E a empatia antes era usada como compaixão. E compaixão é com paixão, sabe? É tu estar apaixonada, é tu poder fazer o bem a qualquer um, né? E conectado também, né? Sim. Porque a gente acaba se conectando com aquele estado do outro. Por isso que a gente consegue ser empático. Né? E pensa bem, é uma coisa que alguns já eram, sempre foram, e outros nunca foram, né? E será que serão? Então, a gente tem aí um mundo para poder se desafiar e se desenvolver, né? A gente poder desenvolver essas habilidades. Aí tem que ver com relação à disposição de cada um com relação a isso, né? E aí vem isso que eu sempre digo, né? Por exemplo, profissionalmente, as pessoas estão muito acomodadas de eu me basto, eu posso, né? Eu sou engenheiro, eu sozinho consigo fazer tudo. Será? Eu, médico, posso, né? Tenho conhecimento geral sobre isso, mas eu não dependo de mais ninguém. Isso não é verdade, entende? Porque por mais que tu seja o cirurgião mais habilidoso que tiver, tu precisa de alguém que vai fazer teus aparelhos cirúrgicos, tu precisa de alguém que vai fazer a oxigenação do teu paciente, tu precisa de alguém que faça as bandagens, porque tu não vai fazer, né? Tem um time, né, que não são só as habilidades técnicas, né, que digamos, que nos trazem esse sucesso, né? Nós precisamos de outras habilidades. E aí quando eu falo de biólogos, né? Biólogo é rotulado como aquele profissional que trabalha com plantinhas e com bichinhos, né? Hoje o biólogo trabalha muito mais do que isso, além dele ser um zoólogo trabalhando com os bichinhos, um botânico trabalhando com as plantinhas. Ele pode ser um ecólogo, trabalhando com plantas e animais. Ele pode ser uma pessoa que vai trabalhar com biotecnologia, trabalhando com conhecimentos diversos que envolvem desde fármacos até tecnologias mais avançadas. Daqui a pouco ele pode ser um biólogo que trabalha com cosmologia, mas não de cosmética, mas sim do cosmos, micro-organismos, né? A NASA tem biólogos que são especializados em micro-organismos que vêm em meteoritos, em materiais que vieram provenientes da Lua, de Marte, seja lá o que for, né? Então, existe um campo vasto para a biologia, assim como o veterinário. O médico veterinário não é só o cara que cuida das zoonoses dos nossos animais, né? Hoje em dia, a importância do médico veterinário dentro da fauna silvestre está muito em evidência. Há uns 20, 30 anos atrás, praticamente não tínhamos médicos veterinários voltados para medicina, para tratar de animais silvestres. Hoje a gente já tem um grupo especializado nisso. E eu vejo assim, quanto que os nossos animais domésticos melhoraram, nossos animais de produção, a qualidade se tornou melhor. Por quê? Porque o médico veterinário modificou a sua forma de ver. E também trouxe a questão da multidisciplinaridade no seu trabalho, né? Por exemplo, eu, dentro da área de animais selvagens, enquanto eu trabalhava muito com isso no dia a dia, eu acabava precisando de outras disciplinas. Então, a biologia me ajudou muito também nessa trajetória, através de outros conhecimentos para poder, né, a gente trazer melhorias ou até mesmo salvar vidas, né? Então, trazer esses outros conhecimentos agregam muito. E a área da biologia, ela é uma área muito ampla, né? Então, se pode trabalhar em diversos âmbitos, né? Não, e hoje em dia eu vejo assim, né? A gente tem
o biólogo empresário, o médico veterinário empresário, aquele que faz a inovação, nós até estamos falando disso um pouquinho antes do programa. Exatamente. Né? E eu acho que existe algo que nós, profissionais, devemos ter, que se chama humildade, sabe? E lembrar que a gente precisa, sim, trabalhar em equipes multidisciplinares, né? Um biólogo vai fazer um trabalho de consultoria, ele não é nada se ele não tiver um geólogo, ele não tiver o topógrafo, né? Eventualmente ele pode até fazer análise de plantas e animais, mas daqui a pouco ele vai ter alguma coisa ali, com uma análise de água e tal, que ele vai precisar de um químico, né? As pesquisas a campo, né? Precisa de várias profissões inseridas no mesmo objetivo, né? Voltando, isso é uma teia. Né? Nós hoje precisamos pensar que somos uma teia. E se a gente levar essa teia para o universo, poxa, fica mais intrincado ainda, porque são bilhões de galáxias, né? Quando tu vê, todas elas têm um certo vínculo, né? Não é, o nosso sistema solar não é nada, né? A nossa galáxia Via Láctea não é nada se comparado com todo o resto que a gente agora está descobrindo, né? Exatamente. Pensa bem, as pessoas mandaram uma Voyager, né? Lá na década de 80 e agora está ainda chegando informações que, poxa, né? Olha só o que tem lá fora, né? Assim como o que tem aqui também, né? O que a gente ainda tem muito a explorar, né? Até as tecnologias podem estar nos auxiliando muito mais na parte de conservação, os conflitos de fauna, né? Acho que ainda temos muito a evoluir nesse sentido também. Hoje, por exemplo, a tecnologia pode ajudar muito mais os drones, por exemplo, né? Que a gente já tem que, né, já está fazendo esse trabalho aí na observação, entrar dentro de cavernas, observar os morcegos em loco sem interferência humana, né? Então tem várias coisas que a tecnologia hoje já está nos ajudando, mas pode nos ajudar muito mais ainda para a gente entender um pouco mais dessa natureza e para que a gente possa conservá-la, né, preservá-la da melhor forma. Sim. Inclusive é o que a gente estava até conversando com o Márcio, que é esse nosso colega que tem deficiência visual, né? Aonde que ele esbarra? Ele esbarra justamente no quê? A gente tem bancos de sons, assim, principalmente nos Estados Unidos e Europa, mas são específicos para as espécies de lá. Então, quando chega para cá, no máximo, se tiver algum gênero parecido com aquelas que existem lá, ele vai poder dizer, ó, pode ser que seja este gênero. Então, ainda falta nós aqui fazermos o nosso trabalho de formiguinha, né? O Brasil, ele tem expoentes maravilhosos, só que o que acontece? A gente bate num único problema, falta de financiamento para ter os recursos adequados para fazer a pesquisa. E eu vou te dizer, isso não é problema de biólogo chorando porque não tem tecnologia. Isso é geral. Isso eu vejo pessoas que estão começando em determinadas áreas, na geologia, na arquitetura mesmo, na engenharia, então nem se fala, né? Então, o que acontece? Não é algo nosso, né? Esse tempo até eu estava conversando com um ortopedista e ele estava dizendo, Suzy, tem tecnologias maravilhosas lá que a gente ainda não consegue importar. Por quê? Porque não existe dentro dos estabelecimentos, daquilo que pode ser importado dentro da área da saúde, aquele item. E aí, então, o nosso governo não permite que determinados medicamentos, que determinados tipos de próteses cheguem até a gente, né? Então, veja, a gente ainda cai no problema burocrático e político incorreto, né? Porque nós não temos legislação, né? E aí os caras ficam brigando por babaquice lá em cima, por favor, né? Então, vejam, cadê a teia deles, né?
papel deles é criar uma teia que ligue essa tecnologia que nós temos aqui com uma tecnologia que já existe lá e trazer essa informação. Não quer trazer a prótese? Não traga, mas traga pelo menos a tecnologia para cá, né? Eu não sei se tu te lembra do tempo que veio os microscópios de varredura. Não me lembro. Que era uma coisa assim, microscópio de varredura, cheio de coisa, tinha que pincelar o material com ouro e tal. Era ótimo, né? Todo mundo foi fazer curso, inclusive eu, lá na Fundação Zoobotânica e tal. E aí, uma vez estragou, a gente aprendeu tudo, estragou. Ficou 2 anos até conseguir chamar um especialista da Alemanha para arrumar, porque como o microscópio era de lá, tinha que ser um especialista. Por quê? Porque não veio o manual de instruções. Né? Ou não tinham essa mão de obra especializada. E eu conheço, assim, muitos lugares que fizeram projetos, ganharam o equipamento, nunca usaram, por falta de ter um local para montar o equipamento também. Então, vejam, né? Vai fazer alguma coisa, vai aplicar a tecnologia, bom, então já temos que ter o ambiente preparado e pessoas que vão realmente se prontificar a conhecer, se for necessário ir até lá, buscar o conhecimento, trazer para cá e para aplicar. Muito bem. Nossa, a gente foi lá do cosmos, voltamos para a teia, voltamos para os morcegos. Não, vou te dizer, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo múltiplo que a gente teve hoje aqui, né? Foi um bate-papo bem diverso, mas de ideias que a gente foi jogando aqui, né, Suzy? Verdade. Mas eu gostaria que tu trouxesse pra gente uma fala final, né, disso, dessa teia que a gente tá falando, porque como a gente fizemos vários ganchos aqui, né, dentro da ciência, inclusive. Então, eu gostaria que tu deixasse uma palavra para o pessoal para a gente fazer o encerramento do nosso programa de hoje. Com certeza. Então, pessoal, aqui vos fala uma mulher com mais de 60 anos, que teve uma caminhada muito boa na área da ciência, ainda está tendo, ainda tem planos, né, para o futuro, em breve. E eu acho que uma coisa importante para qualquer pessoa, qualquer profissional, nunca perca seu sonho, tá? Aquele sonho se tornou tão grande que não pode ser feito, troque por outro, tá? Sempre a gente tem. Terceiro, não esquecer que todos nós fazemos parte de uma teia, sim. A aranha geral se chama Deus, ou o nome que você preferir, né? Sol central. E esse é a aranha que mexe essa teia, tá? Mas que quem rompe a teia somos nós, tá? Vou dizer, não é clima, não é outros bichinhos, é humano. E outra, tá? Nós precisamos ter trabalhos multidisciplinares. Nós temos que aprender a trabalhar em grupo. E eu sempre digo uma palavra, um pensamento que um grande homem lá, que foi um pró-reitor de uma grande universidade do Rio Grande do Sul, me disse: nós somos constelações. Nós não somos estrelas. Quem é estrela está fadado a apagar num dia de luar, uma noite de luar. Nem num dia, porque luar de noite, de dia não existe. Numa noite de luar. Então, vamos ser constelações, porque em noites de lua cheia elas aparecem, as estrelas somem. E eu tenho, mais uma vez, te agradeço muito por estar aqui. Eu que agradeço compartilhar com a gente. E vamos, a gente já está montando algumas coisas, já esperem para o ano que vem, aguardem, estaremos aqui fazendo inovações para você.
Gente, espero que vocês tenham gostado desse papo. Já deixei aqui pra ela o convite pra gente voltar a bater esse papo sobre teia da vida, né? E a gente se espraiar mais aqui nesses assuntos. Com certeza. Né? E te agradeço de coração aí a tua participação, a tua contribuição. E espero que vocês tenham gostado desse bate-papo super diferente aqui, falando de quirópteros, né? Do cosmos, falando dessa grande teia que é a vida. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.